Bom dia, sejam bem-vindos ao webinar sobre faturação eletrónica, a resposta às obrigatoriedades, promovido pela IET. O meu nome é Paulo Oliveira, sou Marketing Specialist na IET e vou conduzir esta sessão, juntamente com um conjunto de especialistas, sobre o tema da faturação eletrónica. Tempo apenas para deixar aqui alguns alertas. Não se esqueçam que esta é uma sessão online, pelo que é importante termos consciência que estamos limitados aqui às condições de acesso à internet. Caso percam a vossa ligação, não se preocupem, basta vocês voltarem a entrar novamente no link que vos foi enviado e a mesma gravação deste webinar será também vos enviada via e-mail posteriormente. Passo já a apresentar a nossa agenda e peço aos oradores deste webinar que se juntem a mim. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos colegas. Em primeiro lugar, iremos ter aqui o Pedro Montes. O Pedro é Technology Manager da Primavera BCS. O Pedro vai nos falar sobre a faturação eletrónica no Estado português. Irá-nos apresentar quais as legislações que entrarão em vigor brevemente e também os prazos destas obrigatoriedades. De seguida, iremos ter o Idério Alves. O Idério é chefe da Divisão Municipal da Contabilidade e Tesouraria da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. De seguida, teremos o Eugénio Veiga. O Eugénio é General Manager da IET e irá-nos apresentar aqui as nossas soluções de faturação eletrónica e como é que a faturação eletrónica pode ser um motor de aceleração do seu negócio. Depois teremos de seguida a sessão de perguntas e respostas e sem mais demoras, Pedro, pedia-te então que iniciasses aqui o teu tema e explicar-nos aqui quais é que são estas obrigatoriedades e quando é que estas entrarão em vigor, Pedro. Força. Olá Paulo, obrigado à IED pelo convite, bom dia a todos. Antes de começar, se calhar para dar-vos também uma dica de melhor visualização, vocês se estiverem a utilizar PC, têm aqui mais ou menos do vosso lado direito um pequeno label, um separador com três pontinhos. Se vocês clicarem em cima, a vossa visualização do que nós vamos partilhar aqui será maior. É claro que depois no período para colocar questões vão ter que voltar lá e abrir, mas para já não será necessário. Como o Paulo disse, e bem, eu vou só durante alguns breves minutos falar-vos um bocadinho da faturação eletrónica no Estado português, legislação e prazos, mas não poderia começar sem, pelo menos, dizer o que é o conceito, em que é que consiste a fatura eletrónica. Fatura eletrónica é um documento emitido, transmitido e recebido num formato eletrónico, estruturado, que possibilita o seu processamento automático e eletrónico. Estas condições são todas cumulativas e não podem ser utilizadas de uma forma unilateral. Dizer-vos também que, para aqueles que ainda têm dúvidas, a fatura eletrónica tem o mesmo valor de a fatura emitida em papel. A única diferença decorre mesmo da utilização exclusiva em formato eletrónico. Por isso, estarem descansados e, se for o vosso caso de utilização de faturação eletrónica, então garantir que cumprem com a mesma legalidade. A faturação eletrónica deve ser entendida ou pelo menos percebida em duas vertentes. Uma delas é a faturação eletrónica daquilo que nós denominamos de faturação eletrónica nos contratos públicos, ou seja, nas relações com entidades públicas, a fatura eletrónica será obrigatória. Ela já é obrigatória, nós já vamos ver aí à frente,
mas a partir de 1 de julho será ainda mais obrigatória. Dizer-vos que a faturação eletrónica nos contratos públicos decorre de conceitos e de estratégias e princípios de transparência nas relações dos particulares com o Estado, nomeadamente na operação de fornecedor ao Estado e às entidades do Estado. É regulado também internacional por legislação internacional, diretivas europeias, mas em Portugal o que rege estas relações entre fornecedores de entidades públicas e as entidades públicas é o Código dos Contratos Públicos, e este foi alterado em 2017 por via do Decreto-Lei 111-B de 2017, que introduz algumas regras da faturação eletrónica nos contratos de administração pública. Porque é que esta é diferente da faturação eletrónica, regras gerais, que nós vamos ver aí à frente? É diferente porque as relações com o Estado são diferentes, precisam de informação adicional e por isso há esta especificidade no que concerne à faturação eletrónica dos contratos públicos. Já muito recentemente, o Decreto-Lei nº 104 de 2021 vem redefinir prazos de aplicação da fatura eletrónica. Quando é que entra esta a faturação eletrónica nos contratos públicos? Entra em vigor no dia 1 de julho de 2022, que após esta data todos os fornecedores de Estados terão de utilizar um sistema de faturação eletrónica para enviar as suas faturas aos organismos públicos. A quem é que se aplica? Às micro, pequenas e médias empresas, uma vez que as grandes empresas já estão obrigadas, ou pelo menos já deveriam estar, a utilizar a faturação eletrónica nas suas relações com as entidades públicas, e também se aplica ao setor público propriamente dito. Quais são os elementos e formato desta faturação eletrónica nos contratos públicos? Deve ser emitida por programa informático de faturação certificada e conter todos os elementos obrigatórios, não há aqui grandes dúvidas, mas também com ter informação adicional com os elementos identificadores do processo, referência a contrato, informação sobre as rúbricas de faturas. E, em termos de formato, ser enviada no formato CIUS-PT, que foi estabelecido, definido por competência da ESPAP, que é a entidade responsável pela emissão e dos requisitos técnicos e funcionais da faturação eletrónica nos contratos públicos. Como eu disse, há a faturação eletrónica nos contratos públicos, mas também há a faturação eletrónica propriamente dita, que tem regras gerais que foram muito recentemente aprimoradas, uma vez que também há desenvolvimentos de tecnologia. A tecnologia que nós temos hoje disponível não é a tecnologia que tínhamos quando apareceu a faturação eletrónica, mas a legislação mais recente é o Decreto-Lei 28 de 2019, para quem está mais dentro destas matérias, é o Decreto-Lei que veio estabelecer as faturas sem papel. O despacho 351 de 2021 do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais vem redefinir prazos de aplicação da assinatura digital nas faturas enviadas por PDF. Quando é que entra em vigor? A partir de 1 de julho de 2022. Estas duas datas são coincidentes e aplica-se a todas as empresas, todos os setores de atividades que enviem em faturas eletronicamente em formato PDF. Ou seja, se a vossa empresa estiver a pensar em enviar faturas em formato PDF, por e-mail, por outros meios, deve cumprir com as regras da faturação eletrónica, as regras gerais. Depois, temos os elementos e formato da faturação eletrónica nas regras gerais, que tem que ser emitida, como nós vimos, por programa informático de faturação, conter a assinatura digital qualificada. Esta é gerada por entidade privada credenciada para o efeito e deve ser enviada em formato PDF ou outro, depois de devidamente assinada. Em resumo, a faturação eletrónica nos contratos públicos entra em vigor a partir de 1 de 7 de 2022.
A partir desta data, todos os fornecedores do Estado têm que cumprir com as regras da faturação eletrónica. No caso de a faturação eletrónica, regras gerais para os privados, a obrigatoriedade também, a obrigatoriedade com assinatura qualificada vai ocorrer no dia 1/7/2022. Esta data é coincidente. Só uma pequena nota que a fatura eletrónica dos contratos públicos para as grandes empresas fornecedoras de Estados já se encontra em vigor desde 1/1/2021. Com isto, passo a palavra ao meu colega Idério Alves para ele desenvolver aqui o seu tema de apresentação. Obrigado. Obrigado, Pedro. Bom, em efeito, agradeço também aqui a iniciativa da IET, porque é fundamental que os fornecedores do município de Vila Nova de Gaia tenham a percepção de como é que se processa a faturação eletrónica no município. Porque se entenderem como é que nós trabalhamos, poupamos muitos constrangimentos, tais como devoluções de faturas e no que concerne à integração de faturação eletrónica é fundamental determinados requisitos que eu vou falar. Assim sendo, como toda a gente sabe, o município de Vila Nova de Gaia faz parte da área metropolitana do Porto, que é composta por 17 municípios. Nós estamos no fim da lista, mas só por ordem alfabética. É um concelho com uma área de 168 km², aproximadamente, uma população de residente acima dos 300 mil, trabalhadores municipais à volta dos 2.000, agora no âmbito da descentralização das competências, certamente que iremos ser substancialmente mais, né? Vai haver descentralização no âmbito da educação e da saúde, nomeadamente, onde serão transferidos muitos trabalhadores para o município. Ou seja, atualmente temos uma estrutura orgânica com 105 unidades orgânicas e eu estou em representação da Divisão de Contabilidade e Tesouraria, que faz parte da Direção Municipal de Gestão e Finanças. Aqui, relativamente ao nosso relacionamento do município com os fornecedores e em termos de volume de faturas, ou seja, documentos reportados à autoridade tributária, em 2020 nós tivemos um volume de cerca de 23.400 documentos, que representavam uma relação com 1.239 fornecedores. Em 2021, ligeiramente menor, 22.400 documentos reportados à autoridade tributária e 1.272 fornecedores. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, perante esta quantidade substancial de documentos de faturação, não quer dizer que sejam todas faturas no sentido literal, as faturas, né, incluindo muitas notas de crédito, notas de débito, mas é fundamental que a colaboração também venha por parte dos fornecedores, porque facilita muito a tramitação das faturas, o que também para o lado dos fornecedores acaba por ser mais confortável, porque evita constrangimentos, nomeadamente no diferimento de pagamentos. Como é óbvio, a devolução de uma fatura implica que vai ser atrasado o pagamento. Para perceberem um bocado o ciclo da despesa pública, isto é em termos muito resumidos, mas só para ficarem com uma ideia de como é que funciona a despesa pública, em termos muito resumidos, será isto que está aqui. Existe sempre a ajudante, né? A montante, existe sempre a necessidade de fazer uma despesa. É detectada uma necessidade de fazer uma despesa, de comprar um bem, de contratar um serviço. Pronto. Uma vez detectada essa necessidade, é sempre feito um cabimento prévio, ou seja, é preciso ir ao orçamento do município e fazer uma reserva de dotação para determinada rúbrica orçamental, com os encargos estimados para essa despesa. Posteriormente, esse cabimento prévio segue e é então que é dada a autorização para efetuar a despesa. Uma vez que estejam verificados os requisitos da conformidade legal,
regularidade financeira, economia, eficiência e eficácia. Posteriormente, essa alteração da despesa é feito um contacto com o exterior no sentido de assumir o compromisso. Basicamente é mesmo assumir compromisso por uma eventual responsabilidade por um passivo, ou seja, depois de ser feita esse compromisso, é gerado um número de compromisso. E este número de compromisso aqui é fundamental e já muitos nossos fornecedores certamente terão recebido faturas devolvidas porque não consta o número de compromisso. Na faturação eletrónica, este número de compromisso é absolutamente fundamental, porque sem este não é possível efetuar a correta integração. Ou seja, imagine que temos 100 faturas em lista de espera e 50 não têm número de compromisso, não é possível integrar as 50 faturas porque o sistema, como a integração é completamente automática e o trabalhador apenas tem que carregar no botão para integrar, ver os elementos essenciais do ficheiro XML e se não tiver este número de compromisso, o sistema não vai reconhecer, apesar de ter o contribuinte do fornecedor, não vai reconhecer a que despesa é que se está a referir àquela fatura. Imagina, um fornecedor até tem 2 ou 3 procedimentos com o município. Se nenhuma das faturas tiver número de compromisso, nós não sabemos, o sistema não sabe que a fatura X é do compromisso Y, que a fatura Z é do compromisso W. Portanto, é fundamental na fatura eletrónica vir o número de compromisso. A seguir à assunção do compromisso, da qual é gerado este número de compromisso e que é sempre reportado ou comunicado ao fornecedor, e precisamente para esta condição de incluir nas faturas, temos a obrigação, que que compreende a emissão da fatura pelo fornecedor após a entrega dos bens ou a prestação dos serviços. Aqui já passamos para a fase da obrigação, ou seja, já existe um serviço ou um bem prestado, né? e já foi emitida uma fatura, é preciso agora ver se a fatura está em condições e o município terá que pagar. Feita esta tramitação, aqui será tramitação, liquidação do montante a pagar e autorização de pagamento, o município procede ao pagamento. Ou seja, estas são as fases fundamentais. Mas a fundamental, saliente, que será esta fase em que tem um número de compromisso e que é sempre comunicado ao fornecedor. No município de Vila Nova de Gaia, este representa o fluxo do tratamento das faturas. Teremos a fase da recepção, em que é feita uma triagem das faturas, onde são verificados vários elementos básicos. Esta triagem funciona e de forma idêntica, quer seja na fatura eletrónica, quer não seja eletrónica. Claro que na fatura eletrónica esta triagem é mais restrita porque não permite que sejam feitos não há uma fatura visível, não é? Há uma fatura visível que nós conseguimos extraí-la do ficheiro XML, mas é uma triagem diferente da fatura física em si. Ou seja, e esta triagem será, nomeadamente, verificar se tem número de compromisso. Se não tiver número de compromisso, a fatura não é integrada, porque o sistema também não conseguirá fazer. Passando nesta triagem, é feita o registro, ou seja, o registro contabilístico da fatura, é integrada no que concerne à faturação eletrónica, é integrada no sistema e segue para a conferência. Ou seja, depois da divisão de contabilidade de tesouraria efetuar o registro contabilístico da fatura, ela vai para os diversos serviços municipais que são responsáveis pela verificação dos bens e serviços faturados. Ou seja, não é a divisão de contabilidade de tesouraria que efetua a conferência das faturas.
a divisão de contabilidade e tesouraria afere dos requisitos básicos, códigos de IVA, elementos da fatura. No caso da faturação eletrónica, ela ou é ou não é, portanto, esse será um processo mais simples de fazer. Essa conferência será feita pelos serviços e que retornarão a fatura dizendo que os bens ou serviços estão corretamente faturados, foram prestados na data X, portanto, existem condições para pagamento. Assim sendo, a fatura é processada e é processada em termos de sistema, efetivamente, é mesmo este o termo que é utilizado, é processada. E ela passa de uma fatura de conferência para uma fatura em dívida para a conta do respectivo fornecedor. Assim que houver autorização para pagamento, é feita a liquidação da fatura, ou faturas, podem ser pagas mais que uma fatura de uma vez, é emitida uma ordem de pagamento e é feito um pagamento. A quitação da ordem de pagamento corresponde à emissão do recibo, né? À emissão do recibo por parte dos fornecedores. A confirmação será a reunião desses recibos que os fornecedores nos enviam e posteriormente à qual será feito o tratamento documental com vista ao arquivo, se tudo estiver bem. É então arquivado o processo de despesa. Em termos de faturação eletrónica, estas serão as duas formas que o município dispõe de integrar a faturação eletrónica. Ou seja, os fornecedores ou pedem uma ligação EDI, para o efeito terão que falar com o broker selecionado pelo município de Vila Nova de Gaia, que neste caso é a IET, ou enviam fatura eletrónica por e-mail para este e-mail que está aqui, faturas@cm-gaia.pt, que é única e exclusivamente para faturação eletrónica. E eu digo única e exclusivamente porquê? Porque este e-mail não tem, a partir deste e-mail não é dada uma resposta por um trabalhador ou por alguém que esteja a fazer esta gestão. Não. Este e-mail foi apenas criado para recepcionar faturas eletrónicas enviadas por e-mail. Se a fatura não cumprir os requisitos, ou seja, se não tiver o ficheiro XML em conformidade, devidamente estruturado, e o PDF, não é aceito como fatura eletrónica por e-mail. No entanto, se alguém enviar, se um fornecedor enviar um qualquer e-mail, imaginem que temos recebido dezenas, para não dizer centenas, de e-mails neste endereço, com uma fatura, um PDF, ou a pedir esclarecimentos, deste e-mail nunca é dada a resposta. A única resposta que existirá é se a fatura foi bem integrada ou se não foi bem integrada. Sendo certo que, de acordo com os requisitos desta plataforma de integração, a fatura, para ser considerada bem integrada, tem que ter o ficheiro XML e PDF. Para ser considerada não integrada, é porque algum dos requisitos não está reunido e, como tal, poderá eventualmente receber uma resposta automática do sistema a dizer que não foi integrada. Ou seja, resumidamente, temos aqui algumas boas práticas no que diz respeito ao envio de faturação para o município. Como eu já referi, número de compromisso fundamental, obrigatório, para identificar a que despesa é que a fatura diz respeito. Quando enviarem a primeira fatura eletrónica, para evitarem constrangimentos, como falei há um bocado, pode existir um diferimento de pagamento, porque há casos concretos de fornecedores que enviaram para o endereço da faturação eletrónica um PDF, enquanto é permitido, um simples PDF, que era reconhecido como sendo faturação eletrónica. No entanto, como foi para o faturas@cm-gaia.pt, como não é feita qualquer gestão do endereço,
Se não for faturação eletrónica, simplesmente não é tratada. Portanto, é fundamental, primeiro, não enviar para aquele endereço se não for faturação eletrónica. E segundo, assim que enviarem, podem pedir confirmação, eventualmente, se ela reunir os requisitos, vai ser dada uma confirmação do sistema, isso sem dúvida, a dizer que foi integrada ou não no sistema. É preciso terem atenção que faturação incorreta acarreta aqui algumas particularidades. Porquê? Porque, conforme referi, existe um montante da despesa autorizado. Existe um compromisso, que é nesse montante. Se a fatura tiver um montante acima, ou seja, acima da despesa autorizada, não é possível fazer o registro para tratamento de uma eventual nota de crédito parcial. Porquê? Porque o registro contabilístico da despesa tem que ser igual ou inferior ao da despesa autorizada. Portanto, é preciso ter sempre muito cuidado. Quando se fatura, pode estar incorreto e a fatura ser registada, mas apenas se o valor da fatura for abaixo da despesa autorizada. As faturas devem ser sempre emitidas ao município de Vila Nova de Gaia, enquanto entidade coletiva, e não à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, enquanto órgão executivo. Com isto, o município decidiu participar neste webinar porque considera, como eu disse no início, que é fundamental que os nossos fornecedores colaborem connosco. Para o bem comum, porque tanto funciona para um lado como para o outro. Se houver colaboração, o processo de tramitação das faturas é muito mais célere e flui muito melhor do que se houver, como tem havido até à data, e por exemplo, muitas faturas que são enviadas para o e-mail do Faturas, e mais tarde, 1, 2, 3 meses ou 4 meses depois, ou mais, os fornecedores vêm perguntar à Câmara porque é que ainda não receberam. E nós constatamos que não receberam porque a fatura ainda não chegou cá. Ou seja, foi enviada para o Faturas, mas como o faturas@cim-gaia.pt é única e exclusivamente para tratamento de faturas eletrónicas por e-mail, se não revestir os requisitos necessários, pura e simplesmente não é tratada. E fica parado, e só quando, eventualmente, ou nós nos apercebamos que por fazer uma triagem com alguma periodicidade, também para vermos se efetivamente entram muitos e-mails com faturas que não são faturas eletrónicas, nós também fazemos esse trabalho, mas é claro que acarreta que tenhamos que direcionar recursos humanos para aí, quando poderiam estar direcionados para o outro lado e a trabalhar nas faturas que são corretamente enviadas. Mas por isso é que é fundamental que envio de faturação eletrónica para o município seja sempre por e-mail para o faturas@cm-gaia.pt ou então pedir ligação à IET que o fará. Faturas via e-mail, enquanto for legalmente aceito, a partir de 1 de julho, certamente não serão, podem ser enviadas, conforme muitos fornecedores têm feito, por PDF simples para o endereço gam@cm-gaia.pt. Aqui deixo os contactos do município, o endereço do GAM e onde poderão enviar pedidos de esclarecimento, ou o envio das faturas simples, conforme disse, nos termos de despacho do Secretário de Estado de Assuntos Fiscais. Tenho o endereço de faturas@cm-gaia.pt, como disse, é exclusivo para envio de faturas por e-mail, e tenho o endereço
o contacto da IET, através do qual poderão pedir ligação para integração de faturas via EDI. Já temos um considerável número de fornecedores que já possuem ligação e que a faturação corre em velocidade cruzeiro e não tem qualquer problema, desde que estejam reunidos os requisitos necessários, nomeadamente o número de compromisso é perfeitamente identificado nas faturas, e a fatura eletrónica é tratada de uma forma muito mais célere, e toda a tramitação, toda ela vai ser mais célere se houver conformidade do envio das faturas eletrónicas. Com isto, vou passar ao colega Eugênio Veiga e deixando apenas um apelo: se os fornecedores do município de Vila Nova de Gaia sentirem necessidade de tirar qualquer dúvida, poderão fazê-lo, telefonam para o município e pedem ligação para a Divisão de Contabilidade e Tesouraria, que alguém certamente tirará as dúvidas que tiverem. Eugênio, deixo espaço da palavra. Obrigado, Eudério, e até já. Bom, eu agora vou fazer aqui uma pequena apresentação, depois desta introdução, quer de caráter legislativo, quer de caráter prático, com a partilha do que está a ser a implementação da fatura eletrónica no nosso cliente do município de Gaia. Vou tocar aqui alguns temas mais e mostrar-vos como é que a IET pode ajudar as empresas a abordarem esta nova realidade. Desde logo, a IET hoje faz parte de um grupo ibérico de empresas que atua nas mais diversas áreas, sendo a IET a empresa especializada para esta temática da desmaterialização documental e comunicação de documentos entre organizações. Portanto, nós surgimos em 2009 como uma spin-off da Primavera BSS. Temos aqui uma experiência já considerável neste tema da faturação eletrónica e do intercâmbio eletrónico de dados, e somos especialistas muito fortes no tema da integração, por termos um know-how muito importante do conhecimento daquilo que é a realidade dos ERPs existentes no mercado nacional. Em 2019 adquirimos a empresa Portugal Informático, que é uma empresa que tinha uma oferta complementar àquilo que era o nosso core, portanto, faturação eletrónica on-premises, e com uma forte presença no setor público. A nossa missão é retirar o papel das empresas naquilo que toca à faturação. Portanto, estas abordagens ou estas implementações têm sempre inerentes o aumento da produtividade das empresas, a redução dos custos, a agilização da relação entre os diversos clientes e fornecedores e, portanto, o nosso papel é ajudar a eliminar os seus. Hoje já falamos aqui de temas relacionados com caráter obrigatório, legislativo, mas a faturação eletrónica é muito mais que isso. A faturação eletrónica é um elemento essencial para que as empresas possam ser cada vez mais competitivas. Já o referi, a redução de custos é eventualmente aquilo que é percepcionado ou é percepcionada como a maior vantagem da faturação eletrónica, mas há outros, porque hoje emitir uma fatura e comunicá-la por via eletrónica é substancialmente mais baixo, tem um custo substancialmente mais baixo que aquele que é o custo imediato que é percepcionado por qualquer organização, que é o selo de correio para a expedição de uma fatura por correio normal. A poupança de tempo, obviamente, ao tratarmos as questões por via eletrónica, há uma série de trabalho manual que deixa, por exemplo, de ser feito, nomeadamente a envelopagem, a impressão ou a ida aos correios para o envio dessas faturas. A diminuição dos prazos de recebimento é um tema que está correlacionado com a faturação eletrónica, porque se nós fizermos chegar a fatura ao nosso cliente de uma forma mais célere e que do lado do cliente também haja capacidade de a tratar por via eletrónica, obviamente os tempos
inerentes à validação, tratamento, etc., que estão relacionados com a fatura, com o tratamento das faturas em papel, são substancialmente reduzidos na versão eletrónica da faturação. As tarefas administrativas também são reduzidas, quer na vertente de quem emite documentos, mas também de quem os recebe, porque eventualmente aqui até o ganho será maior, porque há uma série de questões que podem ser automatizadas, nomeadamente da própria validação da fatura, quando estiver de ser confrontada com algum tipo de validações, como aqueles que o Edério referiu há pouco, no âmbito da contratação pública. O número de compromisso é um elemento essencial que deve constar nas faturas, mas ao título privado, no setor privado podem haver outras questões que têm de ser garantidas, nomeadamente o confrontar com uma eventual existência de uma nota de encomenda, quer de quantidades, quer de valores que foram encomendados a um determinado fornecedor. A diminuição de erros, portanto, se retirarmos muito do trabalho manual que passa na questão da validação das faturas, se o automatizarmos, obviamente o número de erros será diminuído. A redução da pegada ambiental não deixa de ser uma questão que está aqui muito relacionada com a faturação eletrónica, uma vez que não só ao retirarmos a utilização de papel ou de diminuirmos a utilização de papel, estamos a contribuir para que diversos processos que têm impacto ambiental deixem de o ter, desde logo a começar pelo abate de árvores, que é necessário para a produção de papel. A poupança de espaço de armazenamento também está relacionada com o tema da faturação eletrónica, porque inerente à faturação eletrónica está a possibilidade de fazermos o arquivo eletrónico dos documentos, já que eles circulam por essa via, também podem ser armazenados dessa forma. E, portanto, contribui também aqui para a eliminação da existência de capas em número infinito, que muitas vezes as empresas são inundadas de tal, para que possam cumprir com a obrigação de arquivo dos documentos que emitem ou que recebem. O acesso à informação fica facilitado também para a consulta de documentos, nomeadamente históricos, e hoje ainda o tema do teletrabalho está em cima da mesa e, portanto, eu não deixo de poder aceder a uma determinada fatura porque não estou no escritório e posso fazê-lo rapidamente através do meu arquivo digital. O aumento de segurança, obviamente, a comunicação das faturas por via eletrónica, especialmente quando se usa as versões mais evoluídas desta realidade, nomeadamente através do EDI ou do intercâmbio eletrónico de dados, uma vez que os documentos circulam em redes fechadas que são únicas e exclusivamente dedicadas a este fim, estamos a contribuir para que a segurança seja reforçada. A responsabilidade social também é um fator inerente, também aqui um bocadinho relacionado com a questão da pegada ambiental, e é também um dos temas que a fatura eletrónica, para a qual a fatura eletrónica contribui. De forma muito resumida, porque isto já foi referido pelos meus dois colegas de painel, as regras e prazos que temos hoje em dia em cima da mesa e que se aproximam, e que, portanto, uma adesão antecipada e atempada poderá contribuir para que o processo seja facilitado e ocorra com o menor número de constrangimentos possível. Temos aqui a questão da faturação eletrónica nos contratos públicos, que irá entrar em vigor definitivamente para as micro, pequenas e médias empresas a partir de 1 de julho, mas também para as entidades públicas, quando têm de emitir, na qualidade de fornecedores, faturas a outros contraentes públicos, e depois, de uma forma mais generalizada, naquilo que são as práticas eventualmente até mais em voga no setor privado, a assinatura qualificada será necessária, o selo eletrónico será qualificado, será necessário ser colocado nas faturas mais popularmente conhecidas, são as faturas em PDF, e que a partir de 1 de julho, as datas são coincidentes, mas os temas são distintos, mas a partir de 1 de julho também será necessário
cumprir com este requisito. As soluções da IET já respeitam já estão preparadas para responder a estas duas obrigações, e dentro da nossa oferta temos ofertas setorizadas consoante as necessidades dos nossos clientes. Portanto, temos soluções dedicadas à relação com clientes, que podem abarcar pessoas singulares, empresas do setor público ou empresas do setor privado. Com uma única solução é possível responder às necessidades de cada um destes setores, às particularidades de cada um deles. Depois também temos soluções para as necessidades invertidas, portanto, para quem queira desmaterializar a relação com os seus fornecedores, sejam eles do setor público ou do setor privado. E, por último, temos soluções dedicadas aos organismos públicos, que terão aqui uma vertente mista, poderão ter necessidades de se relacionar com clientes, que aqui não serão clientes, serão os cidadãos ou munícipes, mas também relacionar-se com os fornecedores. E naquilo que toca à vertente de emissão de faturas, além dos cidadãos ou munícipes, também podem responder com a mesma solução em exigências do setor privado ou do setor público. A adesão atempada ao cumprimento desta obrigação é fundamental para que as empresas possam ter aqui uma transição, para quem ainda não fez, uma transição o mais suave possível, para que tudo possa correr de forma tranquila. E não é a deixarmos essa adesão para o dia 28 ou 29 de junho, ou eventualmente até quando o prazo já estiver sido ultrapassado, que depois poderemos responder, ou as empresas poderão responder de uma forma adequada. Portanto, para incentivarmos esta adesão atempada, estamos a promover uma adesão com 30% de desconto na taxa de ativação às nossas soluções e com a utilização gratuita da solução. Portanto, o consumo de documentos, de envios de documentos até 30 de junho também será gratuito até 30 de junho, e isto para adesões até ao dia 30 de abril. De referir que a nossa panóplia de clientes está espalhada por os mais diversos setores da esfera pública ou privada, desde o retalho, a indústria, o comércio e a distribuição, a administração pública e empresas do setor empresarial do Estado. E hoje o que tinha para vos apresentar era isto. Ficamos aqui com as apresentações um bocadinho mais de tempo para perguntas e respostas, e deixo aqui os contactos que poderão usar caso necessitem de entrar em contacto connosco para adotarem um motor de aceleração dos vossos negócios. Muito obrigado. Obrigado, Eugênio. Excelente apresentação. Acredito que quem está a assistir está muito mais esclarecido sobre o tema da faturação eletrónica, para não falar da excelente oportunidade para as empresas poderem responder a estas obrigatoriedades com a adesão à campanha de desconto aqui apresentada. Tempo agora para o preenchimento de um inquérito de satisfação que está disponível do vosso lado direito, ok? Antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, era importante que todos preenchessem este inquérito. Este é um inquérito que demora aproximadamente 2 minutos a ser preenchido. E de reforçar ainda que este inquérito que tem a pergunta, que caso queiram saber mais sobre a campanha de desconto que o Eugênio acabou de apresentar, de 30% de desconto na taxa de ativação, bem como uma utilização gratuita até ao dia 30 de junho, para adesões até 30 de abril, é o momento em que podem preencher no inquérito apresentado. São apenas 2 minutos e eu volto já enquanto preenchem o inquérito de satisfação. Vá, até já.
Daqui a um minuto voltamos novamente. Venho só aqui reforçar o pedido novamente para o preenchimento do inquérito, porque esta é a nossa principal fonte para percebermos aqui o feedback, bem como a avaliação dos nossos oradores, e que para, no futuro, possamos todos melhorar no sentido de lhe apresentar o melhor conteúdo possível. Até já. Vamos então dar início à sessão de perguntas e respostas. Eu chamava todos os oradores a estarem presentes agora aqui neste painel de debate. As questões podem ser colocadas na opção de chat, que está também disponível na vossa barra lateral direita do seu ecrã. Iremos procurar também responder a todas as questões. Caso não seja possível responder, uma vez que ainda temos aqui uma plateia com centenas de pessoas, iremos procurar responder todas as questões futuramente. Já temos aqui umas questões. Eu vou colocar aqui uma questão aqui ao Eugênio. Eugênio, considera que o atual momento da pandemia veio aqui acelerar a adoção das soluções de faturação eletrónica, Eugênio? A pandemia acabou por contribuir de forma indireta para a adoção da faturação eletrónica nas empresas, porque o teletrabalho, que acabou por ser uma realidade desconhecida há 2 anos atrás, ou há 2 anos e pouco atrás, contribuiu para que a necessidade da faturação eletrónica existisse. Portanto, as empresas não deixaram de faturar, algumas delas não deixaram de faturar porque existe a faturação eletrónica, porque quem tiver necessidade de fazer chegar as suas faturas aos clientes pela via tradicional ficou com a tarefa facilitada, não é? Dificultada, perdão. Sim. Muito obrigado, Eugênio. Temos aqui uma questão que é da doutora Teresa, que é: ficamos aqui com uma dúvida relativamente ao envio da fatura eletrónica por e-mail e não por EDI. Tal como foi dito pelo representante do município de Gaia, as faturas podem ser enviadas para um e-mail específico contendo um PDF mais um XML. A minha questão é que nos envios que fazemos através de e-mail pela IET só segue o PDF assinado e não o XML. Houve algum erro na apresentação ou está aqui alguma configuração em falta? Idério, podes ajudar aqui? Já tinha reparado nesta questão e, efetivamente, não há nenhum erro na apresentação. A questão é tão simples, como eu referi, é feita para o e-mail faturas@cm-gaia.pt, quando é por e-mail, e tem que conter obrigatoriamente o PDF e o XML. Sem o XML, é onde está a estrutura da fatura, não é possível fazer qualquer integração. Nós não conseguimos integrar um PDF porque a integração é feita com base na informação que está no XML. Portanto, aqui houve, eventualmente, o que esteve em falta foi precisamente o XML. Pronto, mas eu aí, Idéria, se calhar também acrescento alguma coisa, uma vez que quem colocou a questão refere que usa as soluções da IET. De acordo com aquilo que eu há pouco expus, as soluções da IET estão preparadas para abordar qualquer das vertentes de implementação, nomeadamente a entrega das faturas por e-mail ou as faturas por EDI. As faturas por e-mail só estão na solução da IET a levar
o PDF anexado ou através de um link para ser feito o download, porque o canal de EDI também está disponível nas nossas soluções. E, portanto, se o destinatário tiver capacidade de recepcionar as faturas por EDI, é esse o canal de comunicação que nós usamos, porque é o canal que é mais seguro e mais efetivo para a utilização da faturação eletrónica. Já agora acrescentar aqui qualquer coisa, apesar de ter sido dada competência à SPAP naquilo que toca à definição técnica dos requisitos da faturação eletrónica, a SPAP não definiu nenhuma obrigação naquilo que toca ao canal de comunicação. Embora não o definindo como obrigatório, depois temos as práticas da própria SPAP naquilo que toca à recepção das faturas dos organismos do Governo Central, nomeadamente, que são obrigados a usar essa plataforma para receberem as faturas por via eletrónica, onde o canal de e-mail nem sequer existe. Aliás, existe um formalismo por parte da SPAP que obriga a assinatura de um acordo EDI do tipo europeu. O município de Gaia, por curiosidade, foi um dos municípios que se antecipou de forma muito considerável a esta realidade da faturação eletrónica. A realidade da faturação eletrónica no município de Gaia não tem 1 nem 2 anos. E quando começou a abordar estas soluções, a maioria dos fornecedores, o único canal que tinha para comunicar as faturas ao município era o e-mail, porque as tecnologias de EDI há 4 anos atrás ou há 5 anos atrás, quando o município de Gaia começou a abordar esta realidade, não ainda estavam tão massificadas quanto isso, mas tendencialmente, até por questões de segurança, esta transição para os canais de EDI vai ser feita. Eu espero ter esclarecido a questão colocada. Julgo que é pertinente, é colocada de uma forma consistente hoje em dia e agradeço a colocação da pergunta. Muito obrigado, Idério, e muito obrigado também, Eugênio, pelo contributo. Temos efetivamente aqui muitas questões, vamos tentar responder a todas. Temos aqui outra que diz: sou uma empresa cliente do Estado. Se uma empresa cliente do Estado não suportar a plataforma da IET, o que é que acontece? Eugênio, queres responder? Pronto, a pergunta é um bocado aberta e eu depreendo que... Repete a pergunta, desculpa, Paulo. Se a empresa cliente do Estado não suportar a plataforma da IET. Ok, pronto. Poderá ser um cliente que use, presumo, uma solução de outro prestador de serviços que não é a IET. Portanto, um concorrente nosso, que nesta vertente não será um concorrente, mas será um parceiro. A IET tem acordos de interoperabilidade com os maiores players que existem com soluções implementadas no mercado e, portanto, terá de pedir ao seu fornecedor de serviço para estabelecer essa ligação com a IET e ela será estabelecida. Fazemos isso todos os dias. Muito obrigado, Eugênio. Mais uma questão que é, já vamos saber, no caso do envio de PDFs, teríamos de criar uma assinatura digital da empresa, se for possível? Se têm que criar uma assinatura digital exclusiva para a empresa? Uma vez que, pedindo desculpa aqui ao Idério e ao Pedro por estar a monopolizar as respostas, mas creio que poderei ser a pessoa que responderei, uma vez que tem aqui requisitos técnicos por trás. A pergunta estará relacionada com a obrigação que vai começar a ser levada à prática no dia 1 de julho da aposição da assinatura qualificada ou do selo qualificado nas faturas em formato eletrónico. A empresa terá de ter associado ao serviço um certificado com estas características, um certificado qualificado a um componente que permita adicionar selos qualificados às faturas e que é um processo que é tratado pela IET quando qualquer cliente adere ao nosso serviço. Aliás, ainda não sendo obrigatório, todos os nossos clientes hoje já têm a possibilidade de fazer assinaturas dessa forma. Ok? Paulo, deixa-me adicionar aqui a resposta do Eugênio, porque há aqui muitas questões que estão a correr e versam todas sobre a mesma forma, que é, até 30 de junho de 2022, por despacho do Sr. Secretário de Estado, o envio de PDFs, simples PDFs, é válido.
ok? É isto que está escrito no despacho. A partir de 1 de julho de 2022, esses envios vão poder continuar a ser feitos desde que cumpram com os requisitos da faturação eletrónica. E aí é que entra aquilo que o Eugénio explicou em resposta à pergunta anterior, que terão que ter adicionalmente aposta a assinatura qualificada para serem considerados válidos, ok? Desta forma, acho que corremos aqui um grande número de questões que estão todas à volta desta matéria. Sim, obrigado, Pedro, pelo contributo. E temos aqui também duas questões que andam também à volta da mesma matéria, que é a questão das IPSS. Ou seja, todos os nossos, como IPSS, todos os nossos fornecedores têm que passar pela faturação eletrónica? Queres que eu posso começar a resposta e se calhar depois podem-me ajudar? O que nós temos que ver é o enquadramento da própria IPSS e que tipo de entidades é que ela se relaciona, ok? Se a IPSS está no âmbito do Código dos Contratos Públicos, então ela também está obrigada à faturação eletrónica. A IPSS, de certeza, que se vai relacionar com outras entidades públicas e aí terá que cumprir com as regras de faturação eletrónica dos contratos públicos. Depois o Idério, se eu estiver enganado, pode-me corrigir, mas também pode optar, se tiver processos de faturação com empresas particulares, privadas, desculpem lá, por um processo de faturação eletrónica. Por isso, deve ser no âmbito da própria IPSS perceberem em que enquadramento é que elas estão e com quem é que se têm que relacionar. Se não se relacionam com nenhuma entidade pública, se não querem ter faturação eletrónica, digamos assim, para os seus clientes, as IPSS não têm clientes, têm utentes, mas podem utilizar a faturação eletrónica. Por isso, o âmbito da faturação eletrónica para os contratos públicos é para entidades enquadradas nos contratos públicos. Muito obrigado, Pedro. Força, Idério, força. Não, é só para reforçar que efetivamente é o que o Pedro diz, é mesmo isso. No âmbito dos contratos públicos tem que se enquadrar e se forem obrigados, se relacionarem com entidades públicas, por exemplo, as IPSS, até mesmo o município, se relacionar com uma entidade pública, o próprio município de Gaia tem que emitir faturação eletrónica. Portanto, aqui é uma questão de ver. Há sempre estes dois pontos, não é? De que lado é que estou a ser na operação, estou a ser fornecedor ou estou a ser cliente? E aí, às vezes, a maior parte das vezes, este tipo de entidades é cliente e fornecedor ao mesmo tempo. Exato. Pronto, vamos aqui responder aqui mais umas questões, que é, uma vez instalado o sistema UBL 2.1 no e-mail de recepção das faturas, e ele valida se tem o XML e PDF. E, posteriormente, as mesmas são integradas no programa de contabilidade ou da IET. Posso repetir a pergunta? Paulo, é da Renata. Da Renata, sim. Uma vez, isto é assim, em termos técnicos, como é óbvio, não serei o mais adequado, mas tendo em conta a tramitação que o município pratica, não é? As faturas passam pelo portal, pela plataforma da IET, são validadas e só posteriormente é que são integradas no nosso sistema de contabilidade. Ou seja, ela passa pela plataforma e cai-nos no sistema de gestão de contabilística. E só aí é que nós desencadeamos a integração. E depois, mediante a integração ou não, poderá haver este reporte à plataforma que, por sua vez, reportará. Eu entendo que seja assim, corrija-me, Eugénio, mas entendo que seja assim, mais ou menos. Sim, pode haver aqui operações adicionais, porque ao colocarem a pergunta se ela passa pela plataforma da IET ou é comunicada diretamente ao destinatário, passando a explicar aqui um bocadinho o que é que pode acontecer. Do lado do emissor, se houver outras realidades que não apenas o CCP, porque aqui as entidades públicas têm de receber as faturas no formato que este PAP designou, que é o
o CIUS-PT, ok? Mas pode haver outras realidades e parte do nosso trabalho pode ser ajudar os clientes a responder aos requisitos de cada um dos clientes. Aliás, nos próprios organismos públicos, as coisas não são homogéneas nem lineares, porque há organismos públicos que exigem informação além daquela que o IDERIO, por exemplo, referiu. O número de compromisso será o dado mais evidente, mas há outros organismos públicos que querem outro tipo de informação, nomeadamente para que conta bancária querem que deva ser feito o pagamento, etc. E nós temos de ajudar os clientes a responder a esses requisitos. Mas pode haver, por exemplo, clientes particulares na área do retalho, que nós temos clientes que têm o mais diverso tipo de clientes e que usam outros formatos, que não o CIUS-PT. Cada um dos retalhistas em Portugal tem quase uma implementação distinta. E nós, do lado do nosso cliente, relacionamos-nos sempre no mesmo formato e na plataforma depois o que fazemos é, consoante o destinatário, fazer a tradução da informação para aquilo que esteja a ser esperado do lado do destinatário. Há as validações que o Dério referiu. Nós, na plataforma, fazemos logo uma validação prévia se a informação está de acordo com os requisitos que é pedido pelo destinatário. Portanto, uma fatura comunicada ao município de Gaia que passe pela plataforma da ET e que não contenha o número de compromisso é rejeitada logo na primeira validação com a informação de que falta o número de compromisso. Ok. Obrigado aos dois pelos esclarecimentos. Não temos muito mais tempo, temos imensas questões. Nós vamos fazer chegar as respostas depois individualmente a cada participante. Tempo agora ainda para respondermos aqui a mais uma questão. Para clientes que estão fora de Portugal, é igualmente obrigatório estas leis que falamos aqui hoje, e o processo é exatamente igual ao de Portugal? A resposta, por falta de tempo ou de forma a ser mais resumida, a resposta é relativamente simples. Se a operação estiver enquadrada no âmbito dos contratos públicos, está obrigada à faturação eletrónica dos contratos públicos. Se a empresa utiliza a faturação eletrónica para documentar as suas operações, quer seja entidade privada em Portugal ou outro país, tem que emitir de acordo com as regras da faturação eletrónica. Por isso não me parece que seja muito mais do que isto. Paulo, deixa-me, eu acho que já estavas a tentar terminar, deixa-me só apontar aqui. Força, Pedro, força. Uma coisa que gostei da leitura das respostas, que é muitos dos nossos colegas que estão do outro lado a ouvir, já a pensar no processo seguinte, que é: exatamente. Ok, estamos a falar da faturação eletrónica, da comunicação entre entidades, mas depois como é que eu faço o arquivo? Um dos colegas até diz que está a ser na mesma exigido imprimir os PDFs, colocar em capas e pôr em registros. Dizer-vos que não é bem o âmbito desta formação, mas que já existem regras específicas que permitem o arquivo digital. E dessa forma vocês fecham e conseguem fechar o ciclo, ou seja, recebem e emitem faturas em formato eletrónico e também o arquivam em formato eletrónico. Isto, se pudermos pensar sempre em 360 graus, num âmbito mais global das operações das empresas, das entidades públicas, inclusive até das próprias do setor não lucrativo, das PSS, será sempre mais relevante. Mas o tema aqui é a faturação eletrónica. E que muitas questões surgem à volta deste tema. Pronto, estamos mesmo aqui a chegar ao fim. Como eu lhes disse, nós vamos fazer chegar estas respostas individualmente por e-mail, juntamente com a gravação que também será enviada brevemente. Resta-me então aqui agradecer a presença a todos, em particular ao Pedro Montes, ao Idério e ao Eugênio Veiga, pelas excelentes apresentações. Esperemos também que o webinar tenha ido ao encontro das vossas expectativas. Como disse anteriormente, a gravação deste webinar será enviada via e-mail posteriormente.
Se ainda não teve a oportunidade ainda também de preencher o nosso inquérito de satisfação, este vai continuar disponível na barra lateral direita. Por isso, agradeço mais uma vez a vossa presença, a vocês que estão a ver-nos a partir de casa, no vosso local de trabalho. O nosso muito obrigado e até breve. Fiquem bem. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, bom dia.